Eu sou cirurgião geral, tive Aham. a formação em Pernambuco inicialmente, depois fui para Campinas, Certo. né, na Universidade Estadual de Campinas, fiz uma formação em cirurgia, em urologia e me interessei por essa área de transplante desde essa época. Trabalho com Aham. isso há mais ou menos 7 anos. E quando cheguei em Rondônia, faz mais ou menos 4 anos que eu estou em Rondônia, e estou tentando nessa batalha, junto com o Jonas, junto com a equipe grande, aí, Aham. junto com a Secretaria do Estado, tentando implantar o transplante renal aqui em Rondônia. O transplante, de uma forma geral, a gente vem trabalhando, né, de outros órgãos, e Aham. também o transplante renal especificamente, né? Tá certo. Quantos transplantes? O senhor falou que já fez quantos Em transplantes? Campinas, a gente, como Aham. eu fazia parte de uma equipe de transplante lá, nós tivemos a oportunidade de participar de mais ou menos 200 transplantes, 195 transplantes. Agora, aqui em Rondônia, nós ainda não temos transplantes. Como eu componho e participo, ajudo uma equipe no Acre, no ano passado nós tivemos 8 transplantes renais em Rio Branco, né? No Rio Branco. O Rio Branco, então, já está fazendo. Eles fazem há algum tempo, eles começaram a fazer só com doador intervivos e agora, recentemente, começaram a fazer também com doador falecido. Aham. E aí eu fui participar dessa equipe, ajudar o processo que tem acontecido por lá. Certo. E o doador falecido é mais fácil ou é mais difícil quando a gente vai e leva uma pessoa já, né, o doador vivo? A cirurgia do transplante em si, ela é igual para os dois, né? Aham. Mas o que muda, na verdade, é a origem do órgão, né? Se é um parente, né, um doador vivo, ou se é um doador falecido, que é aquele paciente que evoluiu para a morte cerebral, né? Certo. E aí ele tem o cérebro parou de funcionar e o coração ainda está batendo. Então, esse é um tipo de morte, né, a morte cerebral, Aham. que é esse o paciente que, se a família autorizar, pode ser feita a retirada de órgãos. Então, no Brasil, funciona da seguinte maneira: se você precisa de um órgão e tem um parente que pode doar, você não espere em fila. Assim que tiver tudo pronto, né, do pré-operatório, você, o paciente e o doador são encaminhados para o hospital Aham. para a realização do procedimento. No paciente que não tem um doador, ele é cadastrado numa fila Aham. e ele aguarda o surgimento de doadores desse tipo, que é o doador falecido. Aham. Para cada doador falecido, são 2 rins, portanto, são 2 pacientes beneficiados. Isso é fundamental, porque a nossa legislação é clara. Nós não podemos colher sequer exame de sangue de um paciente doador sem a autorização da família. Verdade. Então, hoje, mesmo que tenha colocado na carteira de identidade, mesmo que tenha colocado no Facebook, não interessa. Na verdade, não tem nenhum documento que diga que você é um doador. Do ponto de vista legal, quando nós estivermos diante de um paciente em morte cerebral, a nossa equipe vai entrevistar a família e vai oferecer para essa família a possibilidade de doação. Então, se a família autorizar, aí sim é feito todo o processo de retirada de órgãos para transplante. Realmente, o grande desafio da doença renal é porque ela costuma só dar sintomas em estágios muito avançados. Então, é frequente que pacientes no estágio inicial de doença renal não sinta nada, como foi o caso que o senhor está descrevendo. A gente hoje tem orientado, e foi muito importante um trabalho que nós fizemos ontem em Rolim de Moura com agentes comunitários, falando sobre isso. Qual é a conduta do agente de saúde e do paciente, da comunidade como um todo? Se tem fatores de risco, deve sempre procurar a possibilidade de doença renal. Quais são os fatores de risco, então? Se tem uma pressão alta, se tem diabetes, se é tabagista, se é sedentário, obeso, são fatores de risco importantes. Se utilizou muitas medicações, eu tinha uma outra doença e precisei tomar muito medicamento, muito anti-inflamatório, muito antibiótico, pode ter prejudicado o rim, tem que estar avaliando. Se teve história de várias pedras de rim, eu sempre tive pedra, sempre tive infecção de urina, tem que estar avaliando. E até mesmo quem não teve nada, com a idade, após os 60 anos de idade, é recomendado fazer uma avaliação periódica. Apenas a própria idade é considerado um fator de risco. Agora, aqueles com menos de 60 anos que têm algum desses fatores que eu descrevi agora, é importante que procure uma unidade de saúde, pode ser uma unidade básica de saúde, e faça uma avaliação. Estima-se que até 10% da população tem algum grau de doença renal. 10%. Então, 10% da população, se a nossa população hoje é de 1,5 milhão de habitantes, a gente está falando de 150
150 mil pessoas. É muita gente. Sendo que dessa quantidade toda que eu estou falando, uma pequena porcentagem tem uma doença avançada, em estágio terminal, que é aquela doença que precisa da diálise, né? Quando a gente fala que a doença está avançada, ela está no estágio que precisa fazer hemodiálise. É verdade. Né? Então aí é um número bem menor. Nós temos em torno, mas mesmo assim um número muito grande, em torno de 1.000 pacientes no estado de Rondônia hoje fazem hemodiálise nos diversos centros de diálise do nosso estado. Tivemos uma reunião com a equipe, nós no Hospital Regional hoje já temos uma equipe responsável pela doação de órgãos. Então hoje, se tiver um paciente em morte cerebral na UTI, já tem condições de ser diagnosticado no hospital e a própria equipe vai conversar, entrevistar a família e, se for autorizado, haverá a retirada de órgãos. Como já ocorreu, na verdade, no final do ano passado, em novembro do ano passado, nós tivemos a primeira retirada de órgãos aqui em Cacoal, no Hospital Regional. Nossa equipe veio fazer a retirada e os rins foram enviados, um para Brasília, outro para Porto Alegre. Então, assim, nós tivemos uma boa... Foi para longe, hein? Foi para longe. Eles, como nós ainda realmente não tínhamos o serviço funcionando, né, fazendo o transplante aqui no estado, então a gente faz a retirada do órgão e manda para outro estado, segundo uma fila que é nacional. Então a nossa fila, a nossa equipe funcionando normalmente, o transplante ocorrendo em nosso estado, nós podemos receber órgãos de todo o Brasil. Nós temos um ambulatório que já funciona há mais de um ano com o objetivo de atender pacientes que são transplantados em outros estados e que moram no estado. Certo. Nós também preparamos pacientes para realizar transplantes fora, enquanto preparávamos as condições para isso. Hoje, nós já temos uma fila estruturada, cadastrada no Ministério da Saúde e a nossa equipe pronta, as condições praticamente já finalizadas. Hoje a gente espera especificamente a chegada de um medicamento, que é um medicamento essencial para a realização desse procedimento, para que se possa ativar os pacientes em lice e iniciar os procedimentos. Certo. A perspectiva é que em 60, 90 dias a gente tenha os primeiros transplantes aqui no nosso estado, né? Essa é a nossa perspectiva. Graças a Deus que a gente tem gente assim, bom, né? Não, tem sido um trabalho muito bom, muito gratificante, a aproximação com os pacientes. Uma das primeiras coisas que nós fizemos quando iniciamos o projeto de implantação do transplante foi convocar os pacientes, conhecer os pacientes para saber quais eram as principais necessidades, as principais dificuldades que eles enfrentavam aqui, porque nós sabíamos que tínhamos pacientes que faziam hemodiálise, tínhamos pacientes que já eram transplantados e nós tínhamos problemas que eram muito anteriores à realização do transplante. Nós tínhamos que garantir, por exemplo, acesso aos medicamentos imunossupressores que são tão importantes. Nós tínhamos que garantir um acesso a um atendimento de urgência, num caso de um transplantado precisar de uma emergência, de uma urgência. Nós tínhamos que garantir a facilidade, diminuir a burocracia para que esses transplantados possam, por exemplo, ir até o centro que transplantou, enfim, é essa aproximação com os pacientes que nos permitiu conhecer quais são as verdadeiras dificuldades e tentar ajudá-los primeiro, quem hoje está precisando de ajuda, e depois quem amanhã vai precisar de um transplante, né? Que coisa. Quando é colhido um rim, por exemplo, igual foi feito aqui em Cacoal, qual é o tempo que dura um órgão desse para poder ser Nós transplantado? usamos uma solução de preservação, é um soro que faz com que o rim tenha uma durabilidade de aproximadamente 36 horas. Então, a partir do momento que nós retiramos aqui, tem 36 horas para ele ser implantado em outro paciente. É por isso que nós conseguimos enviar vários órgãos até para Porto Alegre, porque em um período aí de 12 horas aproximadamente, o rim chega a Porto Alegre e em menos de 24 horas ele é implantado em um paciente da lista de lá. Que bacana isso.